Olá, tudo bem? Esse é um vídeo sem pé nem cabeça. Eu estava lendo um livro e eu achei maravilhoso uma coisa que o autor fez. Aí me lembrou de um quadrinho que eu também sempre achei maravilhoso o que esse autor fez. E hoje eu quero trazer essas duas coisas maravilhosas apenas porque elas são maravilhosas e nenhuma razão mais. Então, sem delongas, hoje eu quero falar sobre o capítulo 34 do Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar, e um trecho de Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. O Jogo da Amarelinha, ele é um romance publicado nos anos 60 pelo Júlio Cortázar, que ele é argentino, é um dos grandes nomes do boom da literatura latino-americana nos anos 60, tarari, tarará. É uma história que ele é tão experimental no sentido de que ele tem um manual de leitura. Então, o autor, ele fala, olha, eu quero que você leia dessa forma, que é, até o capítulo 56, você lê o livro normal, do 56, você pula para o 73, e a partir do 73, você vai seguindo a numeração que o autor te passou. Como o jogo de amarelinha, que você vai pulando de um número em número, porque tem essa primeira parte, que é uma parte que ele fala que ela é imprescindível, e tem essa segunda parte, que numa segunda leitura vai ser intercalada com esses capítulos imprescindíveis, que vai te dar um panorama maior sobre a obra dele. Do outro lado, a gente tem o Watchmen, que também é um clássico, né, das histórias em quadrinhos, foi publicado nos anos 1980, na época trouxe essa grande inovação, que é você pegar esse arquétipo do super-herói e trazê-lo para o nosso mundo real. Então, o clima da HQ, inclusive, é um clima de grande tensão, porque o pano de fundo vai ser a Guerra Fria, vai ser o medo constante de uma bomba nuclear, e no meio disso tudo estão esses heróis humanos falíveis e corruptos e muitas vezes não tão heróicos como a gente imaginaria. E tem um trecho no Watchmen que ele vai conversar muito bem com um capítulo do Jogo da Amarelinha, que é basicamente você vai ler duas histórias ao mesmo tempo. E o que é genial das duas coisas é que essa é uma coisa que a princípio, tecnicamente, para a gente, enquanto leitor, é difícil, mas é uma coisa, é um jogo, é uma forma de experimentação com a linguagem que os autores vão propor para a gente, e a gente tem que se colocar nessa posição de desafio, eu topo desafio, deixa eu tentar entender isso aí que você fez para mim. No Jogo da Amarelinha, a gente vai ter no capítulo 34, dois textos sobrepostos. O primeiro texto, que começa na primeira linha, é um trecho de um livro que o protagonista está lendo, e o segundo trecho, que ele é literalmente intercalado com esse primeiro texto, são os pensamentos do protagonista enquanto ele está lendo esse livro. E aí você vai ter duas formas de tentar ler esse capítulo. A primeira forma é você ler, e é uma forma que eu acho que você não consegue levar muito tempo, porque fica extremamente confuso, é você ler na forma como nós lemos um livro, linha a linha, que ficaria assim. Em setembro de 80, poucos meses depois do falecimento do meu pai e as coisas que ela lê, um romance mal escrito, e para piorar um aede, resolvi me afastar dos negócios, cedendo-os a outra vinícola de Jerez. Tão pressão infecta, a gente se pergunta como ela pode se interessar por uma coisa tigiosa quanto a minha. Recolhi os dividendos que consegui obter, aluguei as dessas. Pensar que passou horas a fio devorando aquela baboseira desabrida, instalações, transferi os depósitos e os estoques neles existentes e fui morar tantas outras leituras incríveis, El e Francis Suar, as tristes revistas que há Babes em Madrid. A segunda forma de leitura é você ler intercalando. Então, você lê primeiro o primeiro texto,
Em setembro de 80, poucos meses depois do falecimento do meu pai, resolvi me afastar dos negócios, cedendo-os a outra vinícola de Jerez, tão prestigiosa quanto a minha. Recolhi os dividendos que consegui obter, aluguei as instalações, transferi os depósitos e os estoques neles existentes e fui morar em Madrid. E ler em seguida o segundo texto, que é o personagem pensando enquanto lê o texto que a gente acabou de ler. E as coisas que ela lê, um romance mal escrito e, para piorar, uma edição infecta. A gente se pergunta como ela pode se interessar por uma coisa dessas, pensar que passou horas a fio devorando aquela baboseira desabrida. Tantas outras leituras incríveis, El e Francis Suar, as tristes revistas que a Babs lhe emprestava. Como a gente está no meio audiovisual, existe uma terceira forma, que é provavelmente a forma como o autor imaginou passar essa experiência para o leitor, que é você ouvir o texto sendo lido ao mesmo tempo. Que é uma coisa que vai ser impossível de ser lida, porque, por exemplo, esse texto está intercalado, uma linha é um texto, a outra linha é outro texto. Se ele tivesse literalmente sobreposto, a gente não conseguiria ler nem o que está em primeiro plano, nem o que está em segundo plano. E a gente não consegue ler linha a linha, porque vai ficando confuso. Mas isso é superado no Watchmen, porque no Watchmen a gente está falando de narrativa, mas de narrativa gráficas, então nós temos imagens. E no Watchmen também a gente tem duas histórias sendo contadas nos trechos que eu vou mostrar. A gente tem a cena de uma banca de jornal, de um jornaleiro que está conversando consigo mesmo, conversando com as pessoas que passam pela banca, e de um moço que ele está sentado lendo uma história sobre piratas. Então, em alguns momentos, a gente vai ver cenas do jornaleiro conversando e a gente vai ver cenas da história que está sendo lida, que é essa história pirata. Inclusive, visualmente, as duas são até diferentes em termos de composição gráfica. A da revista Pirata tem até um tom, como se fosse um filtro sépia para dar essa ideia de papel, né, da textura do papel sendo lido, mas em alguns momentos as coisas elas vão se sobrepor. Em alguns momentos a gente tem a narração sobre cenas do jornaleiro, que é a vida real, e narração e diálogos do jornaleiro sobre aquilo que está sendo lido, sobre cenas da história. E a gente, a princípio, não vai sentir tão incômodo como no caso aqui do jogo da amarelinha, porque isso vai se encaixar visualmente de forma que a gente vai conseguir fazer esses pulos e vai conseguir distinguir que numa determinada cena que a gente tem, que aquele diálogo pertence à cena que está lá fora, ou que aquela narração pertence à cena que está dentro da história. Então, são duas propostas de sobreposição de histórias que funciona a seu modo e foi pensado a seu modo para o texto escrito e funciona a seu modo e foi pensado a seu modo para uma narrativa gráfica. E é aqui que esse vídeo termina sem conclusão nenhuma, a não ser de que isso é muito legal. É uma leitura, as duas leituras, eu acho, eu vou colocar no mesmo nível. As duas leituras têm suas dificuldades. O jogo da amarelinha tem uma dificuldade de leitura em relação à própria escrita do autor, que não é uma escrita difícil ou desagradável de ser lida, pelo contrário. É uma escrita que ela vai te instigando, mas ela vai te cuspindo tanta referência, porque o personagem principal, ele é meio metido a intelectual, então vai te jogar muita referência sobre música, sobre literatura, sobre filosofia, que às vezes você vai ficar meio boiando, mas a forma de escrita ela é muito gostosa, você consegue, apesar disso, você consegue ir avançando na leitura. E o Watchmen é pesado
pela temática, pelas histórias, em algumas histórias Betelgeuse. Você não vai sair com a sua alma mais leve depois de ler o Watchmen, pelo contrário. Eu acho que reler o Watchmen nos dias atuais, muita coisa vai se encaixar na nossa realidade, então não é uma leitura gostosinha de ser feita. Recomendo ler em dias bons, não em dias mais deprimidos, mas eu acho que foi um vídeo para falar que as coisas, às vezes, elas não são tão distantes quanto aparentemente poderiam estar. Talvez esse vídeo seja para falar que, às vezes, as histórias, elas não são tão distantes ou tão diferentes quanto aparentemente elas podem pensar, que um inglês barbudo pode pensar no roteiro, em soluções narrativas extremamente similares a um argentino dos anos 1960 e é isso. Bom, não sei se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Comenta não gostei, porque engaja esse vídeo. E obrigada pela companhia até aqui. Tchau, tchau.